Muito boa tarde, meus caros amigos que nos acompanham por essa nossa programação no Facebook. Estamos hoje começando mais um programa. Queremos conversar hoje sobre um assunto muito importante: as falsas doutrinas dos falsos profetas. Jesus falou disso logo no Sermão da Montanha, né? Jesus deixou bem claro, quando ele terminou o Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, ele disse: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vós vestidos de cordeiros, mas são lobos arrebatadores. Então, Jesus é quem pede que a gente tome cuidado com isso. Por isso que nós vamos fazer um programa hoje sobre isso, ok? Vamos começar rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, cuja natividade a igreja celebra hoje, a festa do nascimento da Virgem Maria, pedindo a ela também que interceda por nós nessa hora e também para prestarmos a ela a nossa homenagem, o nosso louvor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito boa tarde a vocês todos que estão já entrando aí. Estou vendo aí o João Gomes, Gleice Figueiredo, né? Terezinha Senja, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco hoje, então, sobre falsas doutrinas e falsos profetas. Olha, para nós termos uma ideia de como a questão, por exemplo, das seitas inundam hoje o mundo, né? Eu gostaria de ler aqui um documento, um dado, né, que foi publicado pelo Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, você sabe, é aquele parlamento que reúne assim, mais de 30 países da Europa. Então, num documento deles, eles dizem o seguinte, que isso se declarou em 1998, olha que já faz um pouco de tempo, né? Que nos últimos anos nasceram 20 mil seitas em todo o mundo, 12 mil no Ocidente, 8 mil na África. Um fenômeno que envolve cerca de 500 a 600 milhões de pessoas. Segundo o Parlamento Europeu, na Itália, há 400 novos movimentos religiosos. Na Espanha fala-se de 300 a 600 seitas. E o Parlamento Europeu elencou também uma série de crimes assim cometidos pelos adeptos de muitas seitas, né? Por exemplo, abusos sexuais de menores, tráfico de drogas, de pessoas, exercício ilícito de profissões médicas, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, instigação ao suicídio, exploração econômica dos adeptos, busca de objetivos políticos, desleixo físico e psíquico dos adeptos, desenraizamento das pessoas do ambiente próprio, do ambiente familiar delas, enquadramento de crianças em escolas separadas. Falaram também de aplicação de métodos de manutenção, de manipulação psíquica e uma agressiva atividade de proselitismo. Isso foi publicado no Jornal do Vaticano, do Observatório Romano, exatamente no dia 29 de agosto de 1998. Ou seja, o Parlamento Europeu é que deu o dado, né? Quer dizer, há uma quantidade de seitas incrível, né, que envolve cerca de 500 a 600 milhões de pessoas. Não é pouca gente, né? O parlamento fala em 20 mil seitas em todo o mundo. 20 mil seitas, é muita coisa.
Seria, assim, inacreditável se não fosse um dado pelo Parlamento Europeu e publicado pelo Jornal do Vaticano, do Observatório Romano, exatamente aí, no dia 29 de agosto de 1998. Bom, agora, nós sabemos que essas seitas têm chegado fortemente no Brasil, né? Não é novidade para ninguém, né? A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, no caderno dela chamado Cotidiano, no dia 23 de março de 1995, ela trouxe o seguinte dado, que, por exemplo, a igreja Jorei construiu um mega templo em São Paulo, junto à represa Guarapiranga, para abrigar 20 mil pessoas durante o culto. Construiu-se uma torre de 71 metros de altura, uma nave com 7 mil metros quadrados, né, num terreno de 327,5 metros quadrados, que custou 15 milhões de dólares. A mesma Folha de São Paulo publicou, no dia 2 de maio de 1995, outros dados referentes a coisas desse tipo. Bom, então a gente percebe que o Brasil também hoje é um campo muito grande dessas, né, dessas seitas, dessas religiões que não se coadunam com a fé católica. O que eu quero conversar neste nosso programa é o seguinte: cada um viva a crença que quiser viver. E eu não vou estar aqui atacando ninguém. Eu estou aqui apenas dizendo o seguinte: por que determinada religião, por que determinada seita, a sua doutrina não se coaduna com a fé católica? Ou seja, por que o católico não pode ser católico e alguma coisa que não seja católica? Esse é o objetivo. Cada um viva a crença que quiser viver, e nós estamos num país que respeita a liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de expressão, ok? Então, fique bem claro essa nossa colocação. Eu gostaria de colocar aqui um dado muito importante, que é de um padre chamado Henry van Stacklen. O padre Henry van Stacklen, ele é licenciado em Direito, doutorado em Filosofia pela Universidade de Cambridge, e ele foi perito do Concílio Vaticano II. Veja bem, perito no Concílio Vaticano II. Ele diz o seguinte, que não se pode reduzir, por exemplo, a yoga e o zen, né, o zen budista, e menos ainda a meditação transcendental, a simples técnicas de relaxamento. Mesmo se no nível psicológico, nervoso e fisiológico se verifica uma certa eficácia, isto se dá, na maioria dos casos, ao preço de graves bloqueios espirituais. Esse dado foi publicado na revista do Dom Estevão Bittencourt, Pergunte e Responderemos. É uma orientação importante, né? Esse padre, Henry van Stacklen, que coloca isso, né? Que embora o Zen, meditação transcendental, yoga, pode trazer um certo conforto psicológico, afetivo, não sei o quê, mas ele coloca uma coisa aqui que me pareceu muito perigoso. Ele fala, verifica, mas isso se dá, na maioria dos casos, ao preço de graves bloqueios espirituais. Graves bloqueios espirituais. Dá a entender o quê? Dá a entender que as pessoas que procuram essas técnicas, ou, não sei, religiões ou filosofias panteístas, com fundo de yoga, meditação transcendental e etc., acabam sofrendo sérios bloqueios espirituais. O que são bloqueios espirituais? Alguma dificuldade para viver a sua fé, como a Igreja ensina. Então, isso é importante a gente notar. Bom, eu gostaria de, primeiro aqui, fazer uma passagem assim, sobre o que a Igreja nos alerta sobre isso. E você, se quiser, pode mandar sua pergunta, que hoje eu poderei também responder as perguntas. Bom, em primeiro lugar, né, eu gostaria de contar uma coisa interessante. Eu acho que todos conhecem a figura do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi aquele imperador francês, depois da Revolução Francesa, por volta de 1800, que tinha a pretensão de dominar toda a Europa. Chegou a invadir a Itália, invadiu a Polônia, invadiu Portugal, inclusive, né, quando
os reis de Portugal vieram para o Brasil, Dom João, etc. E só quem parou no Napoleão foram lá os russos, né? Mais por causa do inverno rigoroso do que propriamente as tropas russas. Bem, Napoleão, ele foi educado como católico. A mãe de Napoleão era católica, ele era da ilha de Córcega, na França, mas não era um bom católico, de jeito nenhum. Tanto assim que Napoleão mandou prender o Papa Pio VII. E o Papa Pio VII teve preso 5 anos lá no castelo de Fontainebleau, em Paris, porque o Papa não queria fazer os gostinhos do Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão queria ser o dono da igreja na França, né? Era o chamado galicanismo. Muito bem, mais uma vez um soldado, né, do Napoleão chegou para Napoleão e disse: nosso imperador, o senhor pode fundar a nossa religião, a nossa igreja, nós vamos te seguir. Aí disse que o Napoleão deu a seguinte resposta para ele: meu filho, né, para fundar uma igreja, para fundar uma religião, são precisas 2 coisas. Primeiro, morrer na cruz. E segundo, ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso. Então, para com essa história de que eu vou fundar uma religião, eu vou fundar... Quer dizer, um homem que mandou prender o Papa Pio VII durante 5 anos, esse homem dá esse testemunho. Só quem pode fundar uma religião é aquele que morreu numa cruz e que ressuscitou. Bem, isso para abrir a nossa conversa. A gente sabe que Jesus é o único salvador da humanidade, né? São Pedro disse claro, lá está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, quando perguntaram a Pedro e a João, né, como é que eles tinham curado aquele aleijado à porta do templo de Jerusalém, né? Pedro disse: é o poder de Jesus Cristo, né? Ele disse bem claro: não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Não foi dado. Ou seja, São Pedro deixa claro o seguinte: o que é uma falsa doutrina para nós católicos? O que é uma falsa religião, uma seita? É aquilo que não é baseado na doutrina de Jesus Cristo e nele como o único salvador da humanidade. Só Cristo pode salvar. Por quê? Você sabe muito bem, eu já expliquei isso aqui, vou explicar de novo, não é? A dívida da humanidade para com Deus era e é uma dívida impagável, porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. Então, só uma reparação infinita pode justificar o homem. Okay? Como nenhum homem podia apresentar essa reparação à majestade infinita, ferida pelo pecado do homem, então Deus se fez homem. E Cristo, como Deus, ele pôde oferecer à justiça divina uma reparação de valor infinito, porque a sua vida é uma vida divina, uma vida infinita. Por isso que não adianta apelar para outro meio de salvação, que não há outra coisa que justifique o nosso pecado diante da justiça divina. Você sabe muito bem que Deus não conduz o mundo pela força. O salmista diz inúmeras vezes: Deus rege o seu reino pela verdade, pela justiça e pelo direito. Por que que o Pai aceitou que o Filho viesse pagar, né, o preço do nosso pecado, pelo terrível sofrimento da cruz? Porque a justiça divina, o direito divino, a verdade divina exigia essa reparação. Deus é Pai, meus irmãos, mas não é paternalista. Deus não passa a mão por cima do erro. Não, errou, Deus cobra a correção, Deus cobra a justiça. Então, vejam, o único que podia reparar a ofensa infinita que o pecado faz na majestade infinita de Deus foi Jesus Cristo. Por isso, não há salvação fora de Jesus Cristo. Então, você já começa a entender bem claro o que é uma falsa doutrina. Para nós católicos, falsa doutrina é aquela que não tem Jesus Cristo como o Salvador, o único Salvador. Bem, só que também Jesus Cristo fundou a igreja. E fundou a igreja sobre Pedro e sobre os apóstolos, para ele levar essa salvação aos homens. Ele não quis, Jesus não quis, ele pessoalmente levar a salvação a cada um. Ele instituiu a igreja com o seu corpo místico para levar a salvação. Então, a lógica da salvação é essa: o Pai enviou o Filho envia a igreja. Você vê isso muito claro, muito claro, lá, por exemplo, em João 20, 22, quando Jesus institui o sacramento da confissão, no primeiro dia da ressurreição, ou no dia da ressurreição.
Ele fala para os apóstolos que estavam reunidos no cenáculo, ele fala bem claro, não é? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Ou seja, eu conquistei, diante da justiça divina, com a minha morte, ressurreição, paixão, sangue, amor, renúncia, etc., eu conquistei o perdão. Mas é a igreja que eu instituí sobre Pedro e os apóstolos, vocês vão elevar essa salvação para o mundo. Então, também para nós católicos, quem despreza a Igreja Católica, fundada por Cristo, sobre Pedro e sobre os apóstolos, também está fora do ensinamento de Cristo. Bem, e aí você lê várias passagens que completam isso. Lá em Lucas 12, 32, Jesus diz para os apóstolos, né, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, na mão de quem que o Cristo colocou o reino de Deus, que ele trouxe do céu e inaugurou aqui na terra? Ele colocou na mão da igreja. Pequeno rebanho. Lucas 12, 32. Não temas, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E lá, em Lucas 10, 16, Jesus diz, né, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Ora, quem Jesus disse isso? Aos 12, que hoje são os nossos bispos, junto com Pedro, que hoje é o nosso Papa. Então, esta é a nossa fé católica. Okay? A salvação só existe em Jesus Cristo, através da Igreja, que distribui os sacramentos da salvação que descem da cruz do Cristo na cruz. Pronto, essa é a nossa doutrina. Então, para nós católicos, o que é uma religião que não é verdadeira? É que não se coaduna com isso. E aí nós entendemos todas as outras coisas. Agora, eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Jesus lá, como eu disse, lá em Mateus 7,15, Jesus diz bem claro para os discípulos, guardai-vos dos falsos profetas. Né? Olha, veja isso lá no comecinho do cristianismo, Cristo ainda vivo pregando o evangelho, né? Ele diz, eles vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, cuidado. Então, meus irmãos, nós temos que prestar atenção. Né? Uma passagem muito interessante da segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, no versículos 1 a 3, São Pedro diz assim, assim como houve entre o povo, no Antigo Testamento, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores. Olha, Pedro chama de doutores, ou seja, vem assim, não engravatado, bonito, ostentando título, né? Haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Então, as seitas perniciosas, elas vão inoculando a falsa doutrina disfarçadamente, porque você sabe que o demônio é o pai da mentira. O Espírito Santo é o autor da verdade, o demônio é o pai da mentira. Jesus diz que quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio. Só que o demônio é sutil. Ele vai inoculando a mentira assim, gota a gota, né? Para que a pessoa não se assuste. Então, São Pedro diz, eles, os falsos profetas, renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens, e serão deste modo a causa e o caminho da verdade ser caluniada. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Você pode conferir isso aí na segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Né? Agora eu quero lembrar uma coisa interessante, meus irmãos. Santo Agostinho, que viveu lá de 340 até 430, Santo Agostinho combateu muitas heresias, combateu o pelagianismo, combateu, né, o maniqueísmo, que ele foi maniqueísta, novacionismo, donatismo, arianismo. Santo Agostinho foi um gigante na luta contra as heresias, né? E ele disse uma coisa interessante, né? Abre aspas, não penses que as heresias são fruto de mentes obtusas. Não. Ele fala, é necessário uma mente brilhante para conceber e gerar uma heresia. Quanto maior o brilho da mente, maiores as suas aberrações.
Olha o que Santo Agostinho disse. Os hereges são inteligentes. Por isso que eles elaboram uma falsa doutrina que engana muita gente. O próprio Santo Agostinho foi maniqueísta durante 9 anos, depois teve que combater terrivelmente o maniqueísmo. Teve que combater pesadamente o pelagianismo de Pelágio, que negava o pecado original. Teve que combater pesadamente o arianismo de Ário, que era um pregador famoso que negava que Jesus Cristo era Deus. Então, aqui eu gostaria de explicar o seguinte. Por que a falsa doutrina, por que a heresia conquista muita gente? O Papa Bento XVI explica isso. Ele diz assim, a heresia é assim. Ela tem um núcleo de verdade encapado de mentira. De modo que a pessoa é iludida pela verdade que está ali, mas sem ver a mentira. Então, por exemplo, por que muita gente é marxista, comunista, sendo que o comunismo matou 100 milhões de pessoas na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba? Por quê? Porque o comunismo ele traz uma verdade escondida ali dentro, que é a seguinte, a igualdade para todo mundo, que ninguém passe fome, que ninguém tenha nada. Só que o modo com que o comunismo quis colocar essa verdade é um modo contra a lei de Deus, usando luta de classe, usando violência, né? Destruindo a propriedade privada, tirando a liberdade das pessoas e matando muita gente. Então, aquele núcleo de verdade faz com que muita gente seja atraído para o marxismo, para o comunismo, mas não enxerga e passa por cima da mentira que está ali envolvendo a coisa. Assim também, outras heresias, né? Pega o núcleo de verdade como assim, motivo de atração, mas só que por cima tem a mentira. Agora, quem tem os olhos do Espírito Santo, como os santos tinham, como a igreja tem, vê a mentira. E aí não justifica você querer aplicar um princípio bom através de um meio mau. É aquilo que São Tomás de Aquino dizia, os fins não justificam os meios. Você não pode fazer o bem através do mal. Você não pode, por exemplo, eu vou ajudar os pobres, então vou pegar dinheiro de narcotráfico, vou pegar dinheiro ilícito. Não pode. Então, essa é uma jogada, né, que acontece muitas vezes aí, né, nas falsas doutrinas. Bom, a gente se lendo o Antigo Testamento, a gente vê quantos falsos profetas houve no Antigo Testamento. Né? Por exemplo, o profeta Elias combateu, né, aqueles 400 profetas, falsos profetas de Baal. Jeremias falava dos falsos profetas toda hora, Ezequiel também. E o que o falso profeta ele fazia? E também hoje ele faz, ele agrada. O falso profeta é aquele que passa por cima da lei de Deus para agradar o povo, para ficar bem com o povo. Então, por exemplo, lá no tempo de Jeremias, que o povo estava vivendo na idolatria, Jeremias dizendo, mudem de vida, senão Deus vai levá-los para o exílio da Babilônia, o exílio da Síria. Aí vinha um falso profeta e dizia, nada disso, é mentira, vamos perseguir esse homem, vamos matar Jeremias, vamos matar esse profeta, porque esse profeta fica aí falando bobagem, porque ele dizia aquilo que o povo não queria ouvir. E o falso profeta vem e queria agradar. O que acontecia? Acontecia que o povo realmente era abandonado por Deus por causa do pecado e o povo ia para o exílio. As 10 tribos de Israel, que estavam na Samaria, foram levadas para o exílio da Síria, no ano 722 a.C., e as 2 tribos do sul, né, a tribo de Judá e de Benjamim, foram levadas depois para o exílio da Babilônia, lá por volta do ano 590 a.C. Então, o falso profeta, ele falsifica a lei de Deus porque ele quer agradar. Por quê? Porque a verdade dói. A verdade dói, nós sabemos disso. Né? Jesus não prometeu sombra e água fresca para ninguém. Jesus sempre foi duro na verdade. Né? Jesus sempre disse, quer ser meu discípulo? Então renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Jesus diz, aquele que quiser entrar no reino de Deus, faça violência contra si mesmo. O que é essa violência contra si mesmo? Não é se bater, né? Não. É o jejum, é a oração, é a penitência, é o não ao pecado. Ok? É a violência contra si mesmo. Essa é a verdade do Espírito Santo. Que a pessoa consegue viver com a graça de Deus. O falso profeta, ele engana.
ele passa por cima da lei de Deus. Bem, eu gostaria de lembrar aqui que os apóstolos falaram muito disso, né? Por exemplo, eu vejo aqui, por exemplo, o Apocalipse 19, 20, né? Já no final da Bíblia, o Apocalipse diz assim: mas a fera foi presa e com ela o falso profeta, olha aí, que realizava prodígios sob o seu controle. O falso profeta, meus irmãos, ele realiza prodígios. Que prodígios são esses? Não são só milagres, não. Não, ele encanta, ele agrada, né? Ele satisfaz, né? Ele diz, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante da sua imagem. Tá? O Apocalipse 19, 20. Né? Agora, é interessante o que Jesus diz lá no Evangelho de São Mateus. Mateus 24, de 24 até 25, Jesus diz assim, quando ele está falando, né, do final dos tempos, a sua volta. Lá no final do Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais. Por quê? Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Meus irmãos, o Cristo dizendo que os falsos profetas fazem milagres. Por que milagres? O demônio também age, né? O demônio também tem poder, né? Eis que estáis prevenidos, Jesus disse. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou está em casa, não creiais. Ou seja, é preciso a gente seguir a igreja muito de perto. Me impressiona muito quando São Paulo fala da segunda vinda de Cristo, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9, 2 Tessalonicenses 2, 9, São Paulo diz assim, que no final dos tempos, nós já estamos vivendo no final dos tempos. O final dos tempos para a igreja, o que é? É o tempo da igreja, da instituição da igreja, até a volta do Cristo. Esse, para nós, são os finais dos tempos, porque nós não sabemos quando é que vai acontecer a volta do Cristo. Mas São Paulo diz assim, a manifestação do ímpio é aquele que não é pio, é impio, ou seja, ele não tem piedade. É o homem da iniquidade que São Paulo chama, né? Então ele diz assim, a manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Sinais, prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, agora interessante, presta atenção, por não terem cultivado o amor à verdade que os poderia ter salvo. Então São Paulo está dizendo o seguinte, quem é que vai ser enganado? Pelo falso profeta, pelo homem da iniquidade, pelo ímpio, movido por Satanás. É aquele que não se apegar à verdade que poderia salvar. Meus irmãos, onde é que está essa verdade? Essa verdade está com a igreja. Essa verdade está no catecismo da Igreja Católica. Hoje, mais do que nunca, eu vejo o catecismo da Igreja Católica como uma tábua de salvação. Quando o Papa João Paulo II inaugurou o catecismo, aprovou o catecismo, em 1992, quando ele esteve aqui na América, em Santo Domingo, foi exatamente no dia 2 de outubro de 1992, quando completaram 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo, aqui, foi quando começou a evangelização da América, o Papa disse para os bispos da América Latina, o catecismo da Igreja Católica, que eu agora aprovei, é a melhor dom que o Espírito Santo pôde dar para a igreja. O Papa disse isso, João Paulo II. Por quê? Porque é o dicionário da verdade. Ali São Paulo diz, aqueles que se perdem é porque não se apegaram à verdade que os poderia ter salvado. Isso é muito importante, meus irmãos, para a gente enfrentar esse relativismo religioso, relativismo moral que existe hoje no mundo. E que o demônio nada de braçada em cima disso. Né? Bento XVI falava da ditadura do relativismo. A mentira é imposta.
E se você não aceita a mentira, você é zombado, você é criticado, você é perseguido, você é processado. Porque é uma ditadura do relativismo. Não existe a verdade. Esse é o relativismo, cada um faz a sua. Eu gostaria de lembrar duas passagens que São Paulo coloca com muita força, quando ele escreve para Timóteo. Olha, quem é Timóteo? Você sabe que Timóteo, São Paulo sagrou bispo e colocou num dos lugares mais importantes no tempo dele, que era a cidade de Éfeso. O próprio São Paulo ficou em Éfeso 3 anos, porque Éfeso, hoje na Turquia, era a capital da província romana da Ásia Menor. Eu já estive lá em Éfeso e eu pude ver como era Éfeso. Éfeso tem lá ainda aquele teatro maravilhoso dos romanos que São Paulo pregava. Éfeso tinha ruas calçadas de 2 quilômetros, calçadas de mármore, de pedras de mármore. Isso lá no primeiro século. Então Timóteo foi colocado ali. Nossa Senhora foi morar ali com São João em Éfeso. Por que João foi para Éfeso? Porque de Éfeso difundia, né, a fé. Ali houve aquele concílio do ano 441 que declarou Nossa Senhora realmente Mãe de Deus, Theotokos. Muito bem. São Paulo escreve para Timóteo na carta dele, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo diz: Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Presta atenção nesse versículo, 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos se salvem. Não é mentira que Deus condena, não é verdade que Deus condene alguém por antecipação, a chamada predestinação de Calvino. Loucura total. Né? Deus quer que todos se salvem. Agora, cheguem ao conhecimento da verdade. Sem a verdade, ninguém se salva. Por quê? A verdade é que leva à salvação. Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho da verdade. Eu sou a vida. O que fora dessa verdade, a pessoa se perde. Ok? O que nós cultivamos hoje em todas as ciências? A busca da verdade. É a busca da verdade na medicina que cura. É a busca da verdade na eletricidade que ilumina o mundo. É a busca da verdade na tecnologia que realiza todas as coisas. É a verdade. Então, Paulo fala para Timóteo: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí ele fala, no capítulo seguinte, 1 Timóteo 3,15, Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Por que Paulo usa essas duas palavras? Coluna e fundamento. Fundamento, você sabe, é alicerce. Você já reparou que quando alguém faz um prédio, a primeira coisa que faz é o alicerce. Demora. Quanto mais alto for o prédio, quanto mais andares tiver, mais fundo é o alicerce. O alicerce ele é tão pesado assim quanto as paredes depois do prédio. Por quê? É o alicerce, é o fundamento. E depois vem as colunas. Então você olha assim num prédio que começa a ser construído, parece um esqueleto, né? Só tem o alicerce e as colunas e as vigas. Pronto. O resto que depois vai fechar isso aí, pode ser qualquer coisa. Porque não é o que mais vai fazer a segurança do prédio. Você pode fechar as paredes de madeira, você pode fechar as paredes de vidro. Hoje tem pedras e prédios fechados de vidro. Por quê? Porque não são as paredes que fazem a coisa, a segurança. É o fundamento, o alicerce e as colunas. Então, Paulo fala para Timóteo: a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Essa verdade que salva. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está aí, meus irmãos, a gente não pode brincar com isso. Por isso que o nosso catecismo da Igreja Católica, quando ele fala da igreja, ele fala da infalibilidade da igreja. Né? Lá no parágrafo do catecismo 889, o catecismo diz claro que Cristo concedeu à igreja participar da sua infalibilidade. Cristo concedeu à igreja o carisma da infalibilidade, ou seja, em termos de doutrina. A igreja não tem nenhuma infalibilidade em termos de ciência. Por isso a igreja hoje ela não fala nada em ciência, porque ela aprendeu nos tempos antigos, quando errou lá no caso do Galileu, alguns teólogos da igreja erraram, não foi a igreja em si, porque não podemos dizer que não foi um erro de infalibilidade, porque não era matéria de doutrina, era matéria de ciência.
Então a igreja não fala de doutrina mais, de religião, de ciência mais, deixa para, né, cada ramo da ciência se pronunciar. Não afetando a moral católica, não afetando a fé católica, a igreja acompanha a ciência dos especialistas. Bom, eu tenho aqui já algumas perguntas, vou começar a respondê-las, e esse assunto tem muita coisa. Eu escrevi um livro, já quero mostrar desde já, porque não vou conseguir chegar nem em décima parte do que está nesse livro. Eu escrevi um livro, Falsas Doutrinas e Falsos Profetas, né? Que aí a gente pode aprender muita coisa. Eu escrevi um outro livro que eu chamei de Entrai pela Porta Estreita, né? Escrevi 2 livros também focando nesses assuntos, que eu chamei de Não vos conformeis com este mundo, e também um outro livro que eu chamei de Cristo Sinal, Jesus Sinal de Contradição. Ou seja, são as coisas que a nossa fé católica ensina e que contradiz o que está aí, muitas vezes, nas seitas. Padre Paulo Ricardo escreveu um livro também muito bom, né? Esse livro aqui do Padre Paulo Ricardo, né? A Resposta Católica. Aqui, Padre Paulo Ricardo, ele coloca aí nesse livro dele, né, também a verdade que a igreja ensina, que não nos deixa perder. Eu escrevi também um livro, né, coloco muita coisa porque sou católico, né, o fundamento da nossa fé católica, enfim, tudo isso que nos ajuda a entender isso. Eu estou mostrando esses livros porque esse assunto é um assunto muito amplo, né? Esse livro Falsas Doutrinas, eu compilei aí mais de 100 doutrinas, seitas, religiões que não se compactuam com a fé católica. Depois eu quero ler, pelo menos aí, alguma coisa delas, ok? Esse trabalho eu retirei, você está vendo aqui nessa estante aqui, atrás de mim, são 600 revistas de Dom Bittencourt, Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt foi um monge beneditino que morreu com cerca de 80 anos, né, em 2007, e ele, durante 50 anos, ele publicou essa coleção de revistas, né, Pergunte e Responderemos, onde ele examinava todos esses assuntos. Antes de morrer, ele me autorizou que eu retirasse esses artigos sobre falsa doutrina e fizesse esse livro. Então, esse livro não é um livro escrito por mim, é organizado por mim. Falsas doutrinas, falsos profetas, são cerca de 100 artigos explicando, né, a questão do budismo, do espiritismo, do Seixinoye, Hare Krishna, enfim, todas essas coisas que nós temos por aí, ok? Bom, a Rosa Ângela pergunta o seguinte: qual é a sua opinião a respeito do kardecismo? Bom, o kardecismo, Rosa, é o espiritismo. Allan Kardec praticamente foi assim o formatador do espiritismo moderno. Não se coaduna com a fé católica, por quê? Porque a igreja não acredita na reencarnação. E o kardecismo é baseado na reencarnação. A pessoa se purifica, não se salva, não pela ressurreição de Cristo, pela nossa ressurreição. Para o kardecismo, para o espiritismo, a pessoa se purifica através de sucessivas reencarnações. Ok? Então, a igreja não aceita a reencarnação como verdade, por isso, então, o kardecismo não se coaduna com a fé católica. Repito mais uma vez, quem quiser quem optar por isso, livre e espontânea vontade. Aqui nós estamos apenas explicando para os católicos a incompatibilidade doutrinária, ok? Marcelo Oliveira, qual é a sua opinião sobre a maçonaria? Ô Marcelo, sobre a maçonaria quero dizer apenas o seguinte: no Código de Direito Canônico da Igreja, que foi reformado em 1983 pelo Papa João Paulo II, o código anterior, que é de 1917, o código anterior, ele excluía da igreja, excomungava o católico que se associasse a uma loja maçônica. Isso até 1983. Em 1983, o Papa João Paulo II reformulou o Código de Direito Católico e tirou essa excomunhão. Ou seja, o católico, se filiasse a uma loja maçônica, não seria mais excomungado. Mas, aí perguntaram para o Papa: agora, então, o católico pode ser maçom? Aí o Papa publicou um documento aprovado por ele. Esse documento é fácil, tem aí no site do Vaticano.
eu tenho também aqui no meu site, no site, tem também no computador, onde o Papa João Paulo II coloca o seguinte: não, o católico não pode ser maçom. Ele não é mais excomungado da igreja, expulso da igreja. Não. Mas ele está em estado de pecado grave, se ele se associar a uma loja maçônica, impedido de receber a Sagrada Eucaristia. Está escrito no documento do Papa João Paulo II. Agora, por quê? Aí é uma longa história. A maçonaria começou em 1717 na França, passou para a Inglaterra, começou na Inglaterra, passou para a França, para a Alemanha, todos os países, e a maçonaria sempre combateu a igreja. E a doutrina da maçonaria, como a doutrina de outras religiões que eu estou falando, que não compactua com a fé católica. É o chamado deísmo. O que é o deísmo? O deísmo, a maçonaria não acredita em Jesus Cristo como Salvador, não acredita na revelação pela Bíblia, pela tradição da igreja, acredita em Deus, o grande arquiteto do universo, né, que construiu o universo. Por isso você vê que o símbolo da maçonaria é um esquadro do desenhista, né, o esquadro, o compasso, né, o transferidor, porque é o símbolo do matemático, do engenheiro, do construtor. Então acredita como Deus é o construtor, o grande arquiteto do universo, mas que criou o universo e o abandonou. Ou seja, deixou a coisa andar sozinha. Não, nós acreditamos que não. Cristo veio nos salvar, morreu aqui, revelou. Então, por que a doutrina da maçonaria não se compactua com a fé católica, assim como outras coisas, o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, não compactua também com a fé católica? O católico não pode, ao mesmo tempo, ser católico e ser, entende, desta outra religião. Se ele quiser ser dessa outra filosofia, dessa outra religião que não compactua com a fé católica, tudo bem, mas a igreja não quer que não misture as duas coisas, ok? A igreja não quer fazer guerra contra ninguém, não, mas a igreja quer manter a pureza da doutrina católica também para os seus filhos. Ivan Oliveira: professor, eu estou estudando sobre a igreja, também tem alguns evangélicos que estão me fazendo algumas perguntas. E algumas dúvidas estão surgindo. Qual é a importância dos santos? Olha, o Ivan, para a igreja, os santos intercedem por nós no céu sem cessar. Os santos oferecem a Deus, estão em comunhão com Deus, oferecem a Deus as suas preces e os seus méritos para que nós tenhamos mais graças. O Papa Paulo VI, quando escreveu aquela Constituição Apostólica sobre as indulgências, né? Paulo VI disse assim: quanto mais santos houver no céu, mais rápido o reino de Deus vai se realizar na terra. Porque são mais santos pedindo a Deus, invocando a Deus, pedindo graças para que o reino de Cristo se implante na terra. É essa a importância da comunhão dos santos. Você sabe que a igreja, ela tem 3 dimensões. A igreja militante, que somos nós, que militamos, lutamos aqui na terra. A igreja padecente, que está no purgatório, se purificando. E a igreja triunfante, que está no céu. A igreja triunfante tem esse poder maravilhoso de intercessão. Cantinho da Maria: professor Felipe, tenho uma pergunta. É normal o padre ler o Evangelho, em seguida beijar a Bíblia e levantar a mesma de cabeça para baixo? Isso causa um certo incômodo. Será cisma minha? Olha, eu acho que o padre não levanta a Bíblia de cabeça. Eu acho que deve ter sido algum engano, não sei, sem perceber. Eu acho que não é possível que, de propósito, o Papa queira levantar a Bíblia de cabeça para baixo. Eu nunca vi isso, não entendo o que possa ter acontecido, sinceramente. Eu acho que foi aí um engano passageiro dele que aconteceu. Mino Ferreira: professor Felipe Aquino, muitos se dizem espíritas e vão à missa. É verdade, é porque não tem o conhecimento das duas doutrinas, o que é a doutrina católica e o que é a doutrina espírita. Mas quando o padre fala que ninguém pode conversar com espíritos e ficam com raiva, a pergunta é: sendo eu católico, posso frequentar outra seita, por eles dizem que Deus está lá? Não, não pode. O catecismo da igreja é bem claro sobre isso. O católico é católico, ele deve rezar na igreja católica, viver a doutrina católica. Não pode haver mistura. Não é? Olha, o que eu acabei de ler aqui os apóstolos dizendo, né? Não,
viver a pureza da doutrina católica, a doutrina que o Cristo deixou com os apóstolos deixaram para nós. Né? O sincretismo religioso é muito condenado pela igreja. Misturar duas verdades incompatíveis, é como água e óleo, não se mistura. Eu costumo fazer uma comparação assim, para as pessoas entenderem. Você não pode ser palmeirense e corintiano ao mesmo tempo. Você não pode ser corintiano e santista ao mesmo tempo. Você não pode ser são paulino e palmeirense ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Não combina. Não compactua, você entende? A gente pode levar essa comparação para a doutrina. Júlio César, gostaria, se possível, que o senhor explicasse um pouquinho sobre igreja e inquisição. Pois tem muitos que criticam a igreja por causa da Inquisição, culpando a igreja. Terminei de ler semana passada o livro que o senhor escreveu, As 7 Palavras de Cristo na Cruz. Parabéns. Fortíssimo, principalmente o sofrimento de Jesus. Ô, Júlio, eu quero mostrar um livro aqui, um livro que eu escrevi sobre Inquisição. É um assunto muito difícil, porque a Inquisição, para entender a Inquisição, nós precisamos entender muitas coisas. Né? O contexto da época é esse livro aqui que eu escrevi. Eu quero mostrar aqui a Inquisição para entender a Inquisição. É um livro que tem aqui quase 300 páginas, porque o assunto não é fácil de explicar assim com pouco tempo. Okay? Eu escrevi esse livro baseado num documento muito importante, que eu tenho aqui comigo também, que é um documento que o Papa João Paulo II publicou, o Vaticano publicou, em 1997, quando o Papa João Paulo II quis, no ano 2000, pedir perdão ao mundo pelos pecados, filhos da igreja, não pecado da igreja, a igreja não tem pecado, mas os filhos têm. Então, o Papa João Paulo II mandou fazer, no Vaticano, um simpósio sobre a Inquisição. E ele chamou, né, convidou 30 historiadores de alto nível do mundo inteiro, independente de religião, de crença, ideologia e de país, para estudar a Inquisição. Ele diz, eu quero a verdade. O Papa abriu, né, o arquivo do Vaticano sobre a Inquisição e entregou na mão dos pesquisadores. Né? Bom, então saiu um documento de 780 páginas. Esse documento eu tenho aqui, né? Quero ver se a Gabriela pega aqui para mim, o documento que eu quero mostrar, porque isso é uma base muito importante sobre a Inquisição. Esse documento, né, mostra para nós o seguinte, o que é a Inquisição na verdade. Quem coordenou este simpósio do Vaticano foi o reitor da maior universidade italiana, que não é da igreja, a La Sapienza, que tem cerca de 50 mil alunos. Né? Então, o Vaticano publicou esse documento aqui, Le Inquisitione. São, olha aqui, 780 páginas. Eu tive que estudar tudo isso aqui. São as 30 conferências feitas por cada pesquisador, e aqui você tem, inclusive, no final desse compêndio, L'Inquisitione, você tem aqui os nomes desses conferencistas todos, né, com as devidas conferências. Então, eu escrevi o livro sobre a Inquisição. Eu coloco isso porque eu não tenho tempo aqui de, num programa desse rápido, falar da Inquisição, um assunto que, para você ter ideia, um dia eu fui falar de Inquisição na Escola da Fé, eu gastei 6 programas da Escola da Fé. Mas, resumidamente, eu quero colocar o seguinte, a Inquisição, ela começou a acontecer por volta de 1200, porque surgiu na Europa uma heresia muito forte, que eram os chamados cátaros, né, que eram dualistas gnósticos e que criaram, na verdade, uma anti-igreja, né, e que arrebanhou, inclusive, muita gente, muitos poderosos, muitos, inclusive, reis e etc. E, por causa disso, começou a acontecer na Europa uma convulsão social muito grande, porque como os cátaros eles eram gnósticos, eles acreditavam que todas as coisas espirituais eram criadas por um Deus bom e todas as coisas materiais eram criadas por um Deus mau, e isso criava um conflito tremendo na sociedade. Por exemplo, os cátaros assassinavam uma mulher grávida, né, empunhalada no ventre, porque ela estava trazendo um ser material que, de acordo com a mentalidade cátara, era o mal. Eles provocavam, às vezes, até suicídio, chamado endura, porque acreditavam que o corpo era algo mau, então tinha que libertar o espírito do corpo. E foi uma coisa terrível. Bem, os reis começaram a pegar esses cátaros e colocar na fogueira.
né, independente da igreja. Isso desde o ano de 1070. Um rei da França, né, o rei Fernando Pio, colocou 13 cátaros na fogueira no ano de 1070. A Inquisição, o Tribunal da Sagrada Inquisição, só foi criada pela igreja, pelo Papa Gregório IX, no ano de 1231, 200 anos depois. Enfim, o que o tribunal foi criado para fazer? Para julgar, pelo menos, se a pessoa era herege ou não. Se a pessoa tinha as chances de se arrepender, de deixar aquela heresia que provocava esses crimes sociais, que, de acordo com a lei, o direito romano da época, o crime social era também um crime religioso. Ou o crime religioso era considerado também um crime civil. Então, as penalidades eram praticamente as mesmas. Bom, resumindo a história, quando um herege desses cátaros, impenitente, não mudava a sua cabeça, vamos dizer assim, né? Ele era considerado herege pelo tribunal da igreja. Mas aí havia uma lei do direito civil que dizia o seguinte, né? O herege tem a pena do mesmo crime civil. Era a mentalidade da época. Então, por isso, havia os autos de fé, onde esses hereges impenitentes eram condenados à morte. E houve, inclusive, desvirtuamento sobre isso. Foi onde o Papa João Paulo II, no ano 2000, quis pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Mas tem uma coisa, o que se fala hoje nas universidades sobre a Inquisição não é a verdade. Sabe, o fruto desse simpósio do Vaticano, nesse livro, você vai entender o que era realmente e o que não era. Mas aí é preciso entender o seguinte, o contexto da época, toda a situação política, social, de turbulência da época, o direito da época. É preciso entender bastante coisa para entender por que a igreja foi obrigada a entrar nessa questão. E entrou com os melhores teólogos que ela tinha. Por exemplo, o Papa Gregório XI chamou, por exemplo, São Domingos de Gusmão para atuar, São Raimundo Penhaforte, santo, São Pio V foi inquisidor. Ou seja, o Tribunal da Sagrada Inquisição, que depois virou o Tribunal do Santo Ofício, que hoje é a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, guardava a doutrina. Agora, no contexto de cada época, aconteciam essas coisas diferentes. Bom, resumidamente é isso. Não vou me demorar nesse assunto, porque senão eu vou praticamente, né, não vou poder falar mais outras coisas. Mas recomendo esse livro para entender a Inquisição. Aí você tem o que tem de mais atualizado sobre a Inquisição. Para ter ideia, o Agostinho Borromeu, que é o reitor da Universidade La Sapienza, que coordenou esse simpósio, ele disse, é o documento mais atualizado que existe sobre Inquisição. Então, a gente pode conhecer a verdade. Dorinha Silva, professor Felipe, a nossa igreja fala que os mortos não aparecem. Por que Moisés e Elias aparecem na transfiguração? Eles já não estão mortos? Dorinha, a igreja diz que os mortos raramente podem aparecer, sim. Pode. Há muitos relatos na igreja de santos que tiveram a visão de pessoas que já tinham morrido. Opa! Você lê a vida dos santos, por exemplo, a gente encontra várias coisas desse tipo. Então, quando é que Deus pode permitir, raramente, uma visão, uma manifestação de uma alma de alguém que já morreu? Dizem os teólogos o seguinte, duas razões. Primeiro, quando aquela alma, de repente, pode pedir oração, né? Porque está no purgatório, pedindo oração. Olha, a chamada missa gregoriana, de onde que vem? As 30 missas gregorianas que são rezadas em seguida por uma alma. Essa missa gregoriana, por que chama gregoriana? Porque vem de São Gregório, né? Morreu um monge beneditino de São Gregório, né, que tinha cometido um pecado. O pecado era o seguinte, quando o monge morreu, encontraram na gaveta dele umas moedas de ouro, que era proibido um monge beneditino ter. Quando encontraram aquilo, São Gregório, que era o abade beneditino, mandou celebrar 30 missas pela alma daquele monge que tinha cometido aquele pecado. Quando acabaram as 30 missas, a alma desse monge apareceu, né, para alguém e disse que tinha então deixado o purgatório.
Daí surgiram as chamadas missas gregorianas, 30 missas que se reza por intenção de alguém que já morreu. Então, raramente pode Deus permitir que uma alma apareça. O que não quer dizer que a gente pode fazer a evocação dos mortos, ou seja, chamar os mortos aqui. Isso não pode fazer. Essa é uma prática do espiritismo que a Igreja Católica não aceita. A Igreja não quer. Se a alma de um morto, espontaneamente, por vontade de Deus, apareça é uma coisa. Agora, chamar para trazer informações do além, a Igreja não quer que faça isso. Ok? Muito bem. Márcia Silveira, a Igreja Católica do Brasil é seita? Márcia, a Igreja Católica Apostólica Romana não considera como válida. Ok? Então, o católico apostólico romano não deve seguir a Igreja Católica brasileira. Né? A palavra seita significa o quê? Separado. Então, em termos gerais, tudo que se separou da Igreja Católica, para nós, é seita. Entende? Vamos deixar um pouco o sentido pejorativo de seita. Tem essas seitas muito malucas que provocam até suicídio. Mas a palavra seita, na etimologia, significa o quê? Separado. Ok? Maria Hilda Rodrigues, eu tenho uma filha que trabalha com acupuntura e, como eu, tem muitas dores. Ela quer fazer esse tratamento em mim, mas tenho receio porque ouvi dizer que não agrada a Deus e confesso que gostaria de experimentar o que o Senhor me diz. Maria Hilda, o que eu posso dizer é o seguinte, a Igreja não proíbe a acupuntura porque o Conselho Federal de Medicina considera a acupuntura uma prática médica legal, válida. Então, a Igreja não condena. O que a Igreja não quer, porque se o Conselho Federal de Medicina aprova, é porque há um ingrediente científico nessa atividade. Então, a Igreja, como eu disse, a Igreja não se mete na medicina. O que a Igreja não quer é que se misture a prática de acupuntura ou homeopatia ou outra coisa, né, alternativa com esoterismo, ocultismo. Né? Se é ciência pura, medicina pura, a Igreja é exercida por profissional habilitado pelo Conselho Federal de Medicina e capacitado, a Igreja não se opõe. Agora, a pessoa não é obrigada a usar. Né? Quem quer usar, usa. Quem acha que, não vou usar porque eu tenho receio, então não use. Entendeu? Não é obrigado. Vomer Shalom. Muitos católicos nascem na Igreja Católica e não têm a curiosidade ou vontade de entender ou estudar a doutrina católica. Vomer, é verdade. Infelizmente, é verdade. Né? Inclusive, um grande amigo meu, americano, amigo nosso, né? Ele escreveu um livro, Católicos Voltem para Casa. Né? Exatamente porque pessoas que não conhecem, eram católicos, foram embora da igreja. Né? O Tom Peterson é um americano, ele era empresário da mídia, e o Tom Peterson, ele esteve, inclusive, aqui comigo na Escola da Fé, que eu mostro para você a foto dele. O Tom Peterson criou nos Estados Unidos, né, um programa maravilhoso, né, Católicos Voltem para Casa. E aqui é o livro dele em português, que eu mandei traduzir e nós publicamos aqui. Inclusive, tem a apresentação do Dr. Scott Hahn, esse livro. O Tom Peterson, ele disse que ele já trouxe mais de 1 milhão de católicos de volta para a igreja nos Estados Unidos. Por isso ele veio aqui ao Brasil, estiver na Escola da Fé, lançou o livro aqui, né? E ele quer, inclusive, espalhar esse projeto dele, Católicos Voltem para Casa, na América Latina. Exatamente por isso, porque o católico foi batizado na igreja, mas não estudou a fé católica. Porque quem estuda, meus irmãos, a fé católica, especialmente, né, a história da igreja, eu publiquei a história da igreja em 3 volumes. Quem estuda a história da igreja, quem lê um livro como esse, Porque Sou Católico, quem estuda, não deixa a fé católica por nada. Por nada. Mas acontece que as pessoas realmente... Eu dou razão para o amigo que colocou isso. As pessoas não estudam, né? Aí são enganadas. Né? São enganadas, porque não tem argumento para enfrentar as coisas erradas que são ditas. Né? E a gente sabe que, né, as pessoas de outras religiões batem de porta em porta. Né? Entregando folheto, entregando revista. Volta e meia aqui na minha casa.
Eu abro ali a caixa de carta do correio, tem folhetos ali de outras igrejas, até revistas, jornais. Algo que a Igreja Católica não faz. Por quê? Porque a Igreja Católica não faz o chamado proselitismo. O que é o proselitismo? O proselitismo é você trazer a pessoa para a sua fé sem uma argumentação sólida. Bem, temos aqui mais pergunta. O Ítalo Maigo pergunta o seguinte: a verdade é, : amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. O resto é religião e dogma que não salva. Bom, o Ítalo, é opinião sua. Né? Para nós, Jesus disse, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Jesus disse isso. Agora, crer em quê? Crer nele, crer na salvação de Cristo. Ser batizado. Quem é que batiza? Quem é que recebeu o mandato de batizar? A Igreja Católica, Apostólica Romana. Quando Cristo instituiu a igreja sobre Pedro e os apóstolos, né? Sobre Pedro e os apóstolos, né? Diz para eles: ide pelo mundo inteiro. Vocês, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi Jesus quem disse: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Nós não vamos obedecer isso? Sabe? Então, essa questão de dizer que não precisa de dogma, não precisa de religião, não precisa de... Isso ofende a Cristo. Porque foi Cristo que instituiu a igreja, os sacramentos e tudo mais. Não fomos nós. Ele instituiu a Eucaristia, ele instituiu a confissão, ele instituiu o batismo, ele instituiu o matrimônio e tudo mais. Ele instituiu o sacramento da ordem. Para quê? Só para enfeitar? Não. Os sacramentos são os canais da graça da salvação. Ok? Eu respeito quem pensa como o Ítalo, né? Que basta amar o próximo assim mesmo. Claro, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como... Mas não é só isso. E quando eu não amar o próximo? E quando eu pecar? E quando eu ofender o próximo? E quando eu matar alguém? E quando eu tapear alguém? Como é que eu faço? Aí eu vou na igreja me confessar, para receber o perdão de Deus. Está entendendo? Eu tenho sim que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como ele. É a lei básica, Jesus diz, aí está toda a lei e o profeta. Mas não é só isto. Isto é necessário, mas não é suficiente. Quem já estudou um pouquinho de matemática está acostumado com isso, né? A condição necessária e suficiente para que uma verdade seja verdade é isto. Então, é necessário amar ao próximo como a si mesmo, a Deus, mas não é suficiente. Nós temos ainda a igreja, os mandamentos, a Eucaristia e tudo mais. Márcia Ribeiro. Os espíritas falam que a Igreja Católica também é espírita, porque os evangelistas, os apóstolos, também, os profetas recebiam espírito. Mas veja bem, é o Espírito Santo. A Igreja Católica nunca ensinou que profetas, apóstolos, ou nós mesmos, recebemos um espírito de alguém que já morreu. Não. É o Espírito Santo de Deus. Que não é um homem, veja bem, é Deus. E que vem a nós na sua presença divina. Ok? Então é completamente diferente receber um espírito de uma pessoa que já morreu. Não tem confusão nisso. Cida Nunes, uma amiga evangélica, me disse que o Brasil está passando por tudo isso na política porque tem como padroeira o demônio, pelo amor de Deus. É uma ofensa a Nossa Senhora Aparecida que não tem cabimento. Como é que alguém pode chamar a mãe de Deus de demônio? A mãe de Jesus de demônio? Isso é uma coisa que os irmãos protestantes têm que parar com isso. Sabe, eu como católico aqui, eu peço encarecidamente, parem com isso. Parem de ofender a mãe de Deus, cuja festa nós celebramos de nascimento, né? Natividade de Nossa Senhora. Sabe, isso aí fere o coração da gente com um punhal no coração. Né? A Cida diz aqui, entendi que ela se referiu a Nossa Senhora Aparecida. Fiquei triste e até hoje não consigo esquecer isso. Realmente, é para não esquecer mesmo. Fiquei magoado demais por ela falar isso, sendo eu legionária.
Você tem toda a razão e eu sinto a mesma coisa. Mesma coisa que você sente, eu sinto. Hoje mesmo fiz questão de ir a Aparecida, assistir lá a Santa Missa, das 7 horas da manhã. Fui, né, ao altar ali, onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezar pelo nosso Brasil, rezar por mim, rezar pela minha família, por todos os meus caros, meus parentes e amigos. Faço isso uma vez por mês. A gente fere o coração. É duro, é lamentável a gente escutar uma ofensa dessa. Tizé Magalhães, por que você, como padre, agora está se passando como professor? Eu não sou padre. Eu fui casado 40 anos, tenho 5 filhos. Né? Dá para trazer, queria até mostrar uma foto aqui dos meus filhos. Né? Pega ali para mim, Gabriela, manda. Tem uma foto lá com meus 5 filhos. Nunca fui padre. Estou viúvo já há 5 anos. Alguém me perguntou se eu quero ser padre. Eu digo, não sinto vocação. Eu prefiro, como leigo, continuar meu trabalho. Agora, professor, eu sempre fui. Professor, desde os meus 20 anos de idade, eu sou. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui uma fotinho dos meus 5 filhos, para ninguém ter dúvida. Está aí o Mateus, Priscila, Davi, Lucas e André. Né? E tem também 12 netos. Né? Aqui, ó. Aproveito para mostrar aqui. Tem aqui 12 netos. Né? Não estão todos aqui nessa foto, que alguns nasceram depois dessa foto. Né? Agora, professor, eu sou desde 20 anos de idade. Eu amo estudar. Eu amo ensinar. Durante 40 anos eu ensinei física, mecânica, cálculo vetorial, cálculo integral, cálculo diferencial, mecânica relativística, física quântica, mas desde 2005 eu só ensino religião, só ensino teologia. Entende? Sou professor de História da Igreja, publiquei 3 livros de História da Igreja, estudo profundamente. Você vê aí uma parte da minha biblioteca aqui nessa sala, lá eu tenho uma outra sala no outro quarto, né, repleto de livros, porque eu sou professor. O professor tem que saber para poder ensinar. Porque agora eu me pauto por uma coisa, ensinar aquilo que a Santa Igreja Católica ensina. Eu não ensino nada meu, eu não tenho nada meu para ensinar, mas eu aprendo com a Igreja. 2000 anos de ensinamento, 2000 anos que o Espírito Santo guia e assiste a Santa Igreja, 2000 anos onde um Papa nunca cancelou o ensinamento de um Papa anterior, 2000 anos onde nenhum concílio ecumênico nunca cancelou o ensinamento anterior de um concílio anterior. Né? Uma igreja em que Jesus disse, né, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Né? Eu li esses dias na revista Veja uma matéria de um escritor francês dizendo que a igreja vai acabar, a civilização cristã vai acabar, porque os muçulmanos vão dominar tudo. Ora, pelo amor de Deus, a igreja tem 2000 anos. Jesus prometeu que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Né? A igreja enfrentou, no primeiro século, a perseguição terrível dos judeus, que matou Estevão, matou, né, queriam matar Paulo de qualquer jeito, mataram Tiago. Depois veio a terrível perseguição dos romanos, de 250 anos. E quem foi vencido foi Roma, que se transformou num império cristão, no ano 385. Né? Depois a igreja sofreu a perseguição do nazismo, que matou mais de 2.000 padres, a perseguição do comunismo, que matou milhares de padres, a Revolução Francesa, que matou 17.000 padres, e mais de 30.000 religiosos, e a igreja está aqui mais firme do que nunca. Sabe, eu não digo isso para, assim, como que polemizar com ninguém, não. Eu digo isso porque o Cristo disse. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E não foi um homem que disse, foi Deus quem disse. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa segurança. Venha conhecer a Igreja Católica. Ok? Juliana Aparecida, qual é a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade? Juliana, a religião tem um código, tem documento, tem... vamos dizer assim, não sei, normas, estatuto, doutrina, bem arrumado, bem colocado. Né? Bom, espiritualidade é a pessoa ter uma vida espiritual, que pode ser católica, não católica, né? Ter uma vida de espiritualidade. A religiosidade também. Tem a religiosidade espírita, a religiosidade budista, a religiosidade islâmica. Né? Então, agora, a religião é quando você tem algo formatado, estabelecido, com hierarquia, com culto, com doutrina, uma coisa formatada, ok?
Adriana Alessio, tem indicação de livro sobre a teologia da libertação? Tem, Adriana. Eu escrevi um livro, Teologia da Libertação, só que não tem nada meu. O que eu coloquei nesse livro da Teologia da Libertação? Eu coloquei vários artigos compilados num livro que foram escritos por grandes homens da igreja. O primeiro que escreveu aqui, né, foi o Papa Bento XVI. Aliás, é o primeiro capítulo e o mais importante. O Papa Bento XVI colocou aqui o seguinte, né? Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Isso eu li em 1985 e eu fiquei arrepiado quando eu li. Por quê? Porque o cardeal Ratzinger, que depois se transformou no Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger diz aqui que a teologia da libertação, de linha marxista, de cunho comunista, ele diz, é a pior heresia que já apareceu na Igreja Católica. E por que ele fala que é a pior heresia? Porque ele diz assim, as outras heresias atacavam um ponto da doutrina. Por exemplo, o arianismo, Cristo não é Deus. Macedonismo, Espírito Santo não é Deus. Monofisismo, Cristo não é homem. Agora, ele diz, a teologia da libertação marxista, ela vira o cristianismo inteiro no avesso. Então, ele cria um cristianismo falso. Não é só uma verdade falsificada, mas é toda a doutrina, a liturgia, a catequese, a hermenêutica, a exegese, a interpretação da Bíblia. Quem coloca isso é o cardeal Ratzinger, hoje o Papa Bento XVI. Então, esse livro, Teologia da Libertação, eu simplesmente organizei uma série de documentos como o D. Estevão Bittencourt, o cardeal Eugênio Salles, o cardeal Ratzinger e outros, né, cardeais da igreja que colocaram sobre o assunto. Bem, meus irmãos, já são 1h15 de conversa, né? Muito obrigado. Passamos do nosso tempo normal. Quero agradecer a você que me acompanhou. Quero dizer que tem muita coisa ainda que nós precisaríamos conversar. Quero mostrar de novo esse livro, Falsas Doutrinas, Falsos Profetas, né? Que é uma compilação, quero lembrar, não é coisa minha, é compilação de cerca de 100 artigos das revistas que você está vendo aqui atrás, D. Estevão Bittencourt, né? Explicando essas falsas doutrinas, falsas religiões e seitas que a gente conhece por aí. Bom, eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora, está vendo aí a Joana Dark, né? Eu quero dizer assim, que amanhã nós vamos ter a nossa Escola da Fé online, ou melhor, desculpa, eu tenho pelo site uma Escola da Fé online, que é um curso de teologia à distância. Você pode entrar aí no site Cleofas, tem uma janelinha lá escrita assim, Escola da Fé online. É um curso de teologia, clica ali, você tem todas as informações. É um curso que já está andando aí, já tem mais ou menos um ano, mas você pode pegar desde a primeira aula, baixar no seu computador e com calma você estudar, ok? É um curso de ensino à distância. Bem, a nossa editora, Cleofas, nesse mês de maio, minha cabeça hoje já gastou os neurônios, né? Nesse mês de setembro, né? A nossa editora Cleofas está fazendo a promoção de 30% em todos os livros, porque dia 25 de setembro é o aniversário da nossa editora, que completa 22 anos. Ok? Então, nós estamos fazendo aí esta promoção só no mês de setembro, 30% de desconto nos livros. E também quero lembrar que amanhã, se Deus quiser, às 20h, eu quero fazer um outro programa desse, e vamos falar sobre ideologia de gênero. Essa coisa importantíssima e perigosíssima que querem colocar na cabeça das crianças que ela não tem sexo, não é nem homem nem mulher, ela vai, né, escolher o sexo quando crescer. Então eu quero colocar o que o Papa Francisco falou sobre isso, o que os bispos nossos falam sobre isso, o que a CNBB fala sobre isso, ok? Amanhã, se Deus quiser, né, por esse veículo, né, da mídia, às 8h. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos proteja a todos, conceda a cada um a sua graça e a sua bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.